A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 25. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É com muita alegria que hoje nós vamos começar o estudo do Novo Testamento. Pela graça e misericórdia de Deus, nós conseguimos concluir o Antigo Testamento. E hoje a gente começa o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. O Evangelho, que quer dizer a boa notícia, a boa nova, segundo Mateus, de acordo com o registro de Mateus. Mateus também é chamado de Levi. Se tu não assistiu, eu te convido a assistir o vídeo sobre Mateus. Tu pode acessar a playlist Personagens Bíblicos e nós temos um vídeo sobre Mateus, esse discípulo, esse apóstolo do Senhor Jesus. Nós não vamos nos deter hoje muito sobre Mateus, porque nós já temos esse vídeo. Um vídeo que eu fiz com muito amor, com muito carinho, com bastante pesquisa. Então, se tu quiser saber mais sobre Mateus, pausa esse vídeo, vai lá e assiste. Eu te garanto que tu vai entender melhor quem é o autor deste primeiro evangelho. O primeiro evangelho, historicamente, é Marcos. Acredita-se que Pedro ditou, narrou, contou para João Marcos e ele fez um relato sucinto que é o Evangelho de Marcos. E acredita-se que Mateus usou, vamos dizer, como fonte o Evangelho de Marcos. Então, o evangelho mais antigo é Marcos, mas o primeiro evangelho do Novo Testamento é Mateus. Por quê? Porque Mateus, ele tem um objetivo muito claro, é apresentar Jesus para os judeus de uma forma inatacável ou inquestionável, através do cumprimento das profecias e de tudo que foi dito sobre o Messias. Então, o tema central de Mateus é: Jesus é o Messias, Jesus é o prometido, Jesus é aquele que veio resgatar, salvar Israel, o povo de Deus. As profecias são amplamente citadas em Mateus. E por que ele cita as profecias? Porque ele quer provar, por A mais B, que as profecias são verdadeiras, são verdade, e que elas se cumpriram em Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo. Ele também fala sobre Jesus como rei, como descendente da casa de Davi, da linhagem de Davi. Também mostra Jesus cumprindo a lei, deixando bem claro que Jesus não veio abolir, não veio revogar, não veio anular a lei. Não, Jesus cumpriu a lei e através deste cumprimento da lei, ele uniu o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou a Antiga Aliança e a Nova Aliança, que nós vimos, nós estudamos que a lei apontava para o Cristo, porque eu preciso de alguém para me salvar da maldição da lei, porque eu quebro a lei, eu peco e eu preciso de um Salvador. Então, quem é esse Salvador? É o Senhor
Jesus. E como que começa o Evangelho de Mateus? Com a genealogia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, nesse primeiro versículo, tu já percebe que ele linka Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, com Davi, que é o ícone, que é o principal, que é o expoente, é a referência para Israel. E fala também filho de Abraão, porque Abraão é o pai da fé e é, assim, o patriarca, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, tu percebe já no primeiro versículo esse tema central, esse objetivo principal de Mateus, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Sabe quem é Jesus Cristo? Ele é filho de Davi, que é filho de Abraão. Então, por que ele começou pela genealogia? Porque os judeus são muito conservadores e é muito comum as genealogias, tanto no Antigo Testamento quanto até hoje. As famílias perpetuam seus nomes, sobrenomes, através das genealogias. A genealogia, ela permite conservar o nome, os bens, a herança, os direitos, a legitimidade de um clã, de uma linhagem, de uma dinastia. A genealogia é a história de uma família. No caso, a história de Jesus, a história do povo de Deus, a história dos descendentes de Davi, da casa de Davi, a história dos descendentes de Abraão, filho de Davi, certo? Quem é Jesus? Jesus, este nome não era um nome especial, era um nome até comum, usado pelas famílias piedosas que queriam profetizar a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda do Rei, do ungido. Então, o nome Jesus, ele era um nome relativamente comum para a época. E quem lembra de Josué, um personagem bíblico do Antigo Testamento, que era o braço direito de Moisés, que tem vídeo no canal, na mesma série, na mesma playlist sobre personagens bíblicos, tu vai encontrar um vídeo sobre Moisés e um vídeo sobre Josué. E eu falei para vocês que Josué é a mesma referência, o mesmo nome, a mesma tradução que Jesus. Só que Jesus é no grego e Josué é no hebraico. E o significado é exatamente o mesmo. Salvador, ou aquele que salva. Então, Jesus é o Salvador. E quando nós estudamos sobre Josué, eu disse para vocês que Josué era um tipo de Jesus. Porque o que Josué fez? Josué salvou o povo. Era vitória em cima de vitória. O povo entrou, adentrou, tomou posse da terra prometida. O que o Salvador nos proporciona? A salvação. Vamos dizer assim, a certeza de que estaremos com Deus eternamente, que estaremos no paraíso, na terra prometida, na Nova Jerusalém, no céu. Então, o Salvador nos garante isso, assim como Josué também fez isso pelo povo. Então, tudo isso que eu estava falando é o verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E o que é esse Cristo? Que muitas pessoas falam sem saber. Então, Jesus é Salvador e Cristo. Cristo também é uma palavra
grega que quer dizer ungido, que em hebraico é Messias. Então, quando tu fala Jesus Cristo, tu tá falando Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, Jesus, o rei, ou o ungido da linhagem real. Por quê? Porque era filho de Davi, tinha que vir da linhagem de Davi. Então, Jesus Cristo, quando tu usa esse título, de novo, tu tá unindo o antigo e o novo, o grego e o hebraico. Jesus Cristo. É uma forma de dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o rei que vem da linhagem de Davi, eu sou o descendente legítimo, eu faço parte dessa dinastia. Por isso, relatar a genealogia. Será que ficou claro? Ficou bem explicado? Por que que Mateus começa o evangelho, a boa notícia, a boa nova, a história da salvação com a genealogia? Então, vamos ler a genealogia. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúbe, Abiúbe gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliude, Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vou parar aqui, tá? Por quê? Porque eu quero fazer alguns destaques. Primeiro lugar, a genealogia, ela se torna muito profunda, rica, se tu traduzir os nomes. Quando nós estudamos os personagens bíblicos, eu me detive a pesquisar os nomes próprios, tanto de pessoas, quanto de lugares, quanto de plantas, de árvores. E nós tínhamos um entendimento ampliado quando fazíamos isso. E aqui, na genealogia, nós podemos e devemos fazer a mesma coisa. Se tu quiser estudar a genealogia, entender, tu tem que ver o significado que está por trás de cada nome. E aí tu entende o que Deus está falando. Porque a gente fala Abraão gerou Isaac. Mas Abraão foi considerado amigo de Deus, né? E Isaac, ele era um príncipe.
Então a gente começa a ter uma interpretação, um significado. Claro, aí tu vai dizer, e o príncipe gerou um ladrão, um suplantador que era Jacó. Aí tu tem que entender que a história de Jacó aponta para isso. Que Jacó usou meios, vamos dizer, radicais, extremos, para ter a primogenitura, né? Porque Esaú não estava dando valor. Então a gente começa vendo o significado dos nomes e vendo também a história bíblica. Eu não sei se tu tem a mesma sensação, a mesma percepção que eu, mas nós que estudamos juntos, do Gênesis até Malaquias, a gente fica vendo esses nomes, lendo, relembrando as histórias. Por exemplo, Zorobabel, a gente viu há pouco tempo que Zorobabel era o governador de Jerusalém, que ele era descendente de Davi. E aí, ó, Zorobabel tá na genealogia de Jesus, tá? Outro destaque que eu faço. Tem 5 mulheres na genealogia do Senhor Jesus. E isso não era comum. Nananina não. Não havia menção às mulheres, às mães nas genealogias. Eram os homens, os patriarcas que eram citados. Eles eram os chefes das tribos, os chefes das famílias, os príncipes, os cabeças. E na genealogia de Jesus, nós temos 5 mulheres. Tamar, Raabe, tem vídeo no canal sobre Raabe. Ruth, também tem vídeo sobre Ruth. Batseba, que a gente estudou, tanto em Davi quanto em Salomão. Ela é uma personagem que é citada. Algumas bíblias trazem o nome dela, Batseba, mas vocês viram que quando eu li, foi dito assim, ó, a mulher que era casada com Urias, ou vamos ler como tá aqui, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Então, algumas bíblias colocam o nome Batseba, mas no original tá dito dessa forma. Ó, o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Então, o que a gente vê? Essa menção a 5 mulheres. Assim como naquela galeria de Hebreus, eu também chamei a atenção de vocês que muitas bíblias dizem os heróis da fé, mas nós vimos que mulheres também têm fé e mulheres também foram citadas. E aí eu te pergunto, por quê? O Senhor Jesus, ele é o Salvador de homens e de mulheres. Para que tu aceite, receba, confie, entregue a tua vida para Jesus, tu precisa de fé, tanto homens quanto mulheres. Homens pecam, mulheres pecam. Todos precisam de um Salvador. E aí, se tu for ver a história dessas mulheres, tu tem santos e profanos, né? Tu tem santas e profanas. Tem homens e mulheres que eram judeus e que eram gentios. Por exemplo, Raabe não era israelita. Ruth era moabita. Então significa que em Cristo não há escravo nem livre, homem ou mulher, judeu ou gentil. Não importa se tu é da cidade ou se tu é do campo. Não importa se tu é culto ou se tu é iletrado. Não importa se tu é rico ou se tu é pobre. Se tu é humano, se tu é do ser, da espécie humana, tu é pecador. Tu é pecadora e tu precisa de um Salvador. Então, eu interpreto dessa forma, que a menção a 5 mulheres mostra que Jesus é Salvador de todos. Ele nos salva de todos os nossos pecados.
por mais santo que tu possa ser e tenha sido, como Maria, a mãe do Senhor Jesus, tu precisa do Salvador. Não é porque Maria gerou pelo Espírito Santo o Salvador que ela não precisava também se arrepender dos seus pecados. Não é porque Raabe era uma meretriz, uma prostituta, que ela não poderia estar na linhagem, na genealogia, porque ela também foi salva. Ruth era uma moabita, mas nós vimos o amor, a fidelidade de Ruth para com sua sogra e para com o povo de Israel. E ela foi salva. Enfim, eu entendo essa simbologia, eu entendo essa referência para mostrar o caráter, vamos dizer assim, da universalidade da salvação de Jesus. Jesus é um salvador universal. Ele salva todos, homens e mulheres, mulheres e homens. 17. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Esse comprometida, em outras Bíblias, diz que ela estava desposada, ela era noiva. Mas o noivado era tão sério quanto o casamento. Tu não noivava para separar, tu não noivava para desmanchar, tu noivava para casar. Era um degrau apenas, entende? Tu tava um passo atrás do casamento. Havia um acordo pré-nupcial, havia um pacto, havia um compromisso entre as famílias. Então, quando diz que Maria estava comprometida, significa que ela já estava praticamente casada com José. E aí fica bem claro que ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então, ele pensou: se as pessoas souberem que ela está grávida, ela vai ser morta. Porque não é só envergonhar, não querendo envergonhá-la em público. Só que conforme as coisas acontecessem, ela não apenas seria envergonhada, mas sim sentenciada à morte. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: vamos parar aqui. Ele refletia sobre isso. Um homem de Deus, um homem sábio, ele reflete, ele pensa, ele não se precipita, ele pondera, ele analisa. Então, ele estava refletindo, pensando, analisando, tomando uma decisão, dirigido pelas circunstâncias, talvez, mas acima de tudo, por Deus, pelo Espírito Santo. A gente consegue analisar as circunstâncias e tomar decisões, mas a melhor coisa é o que está dizendo, ó, ele refletia sobre isso. Quando a gente para refletir, para pensar, para analisar, a gente pede sabedoria, entendimento, conhecimento, inteligência. Deus nos ajuda a decidir da melhor forma, nos revela. E sim, no caso dele, um anjo apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não estou dizendo? Qual é a missão desse bebê que ia nascer? Salvar o mundo. Salvar cada um de nós dos nossos pecados. 22. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Eu me alegro porque nós estudamos, né, este versículo em Isaías. Então, se tu tá entendendo a importância da palavra de Deus, de como a palavra de Deus se explica e ela se revela, mas tu tem que ler, tu tem que estudar, tu tem que meditar. O que é Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Então, esse Salvador, ele é Deus e ele estará conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então aqui o que a gente sabe? Que este anjo foi o anjo Gabriel. O que a gente sabe? Que a Virgem Maria, ela recebeu a visitação do Espírito Santo no seu ventre e gerou Jesus. Mas José casou com Maria e ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a Jesus. Mas o que quer dizer? Que depois ele teve. Depois Maria teve relações com seu esposo, com seu marido e concebeu. Por que a gente fala isso? Porque a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos e irmãs. Então, sim, Maria e José tiveram outros filhos e filhas. O que a gente aprende hoje com este primeiro capítulo de Mateus? Que ela, Maria, a Virgem Maria, dará à luz um filho e lhe colocará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis que a Virgem Maria conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o capítulo 1 de Mateus fala sobre o Salvador, o Deus Emanuel, o Senhor Jesus.